Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Vamos entrando na live. Boa noite a todos. Deixa eu só consertar aqui um pouquinho. Acho que está meio torto. Oi. Estão me ouvindo bem? Quem estiver por aí, já vou perguntando se vocês estão me escutando. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Tá tudo bem o som, a imagem? Se vocês puderem me dizer aí se está tudo em ordem, eu agradeço. Eu coloquei o fone, porque eu estou aqui no consultório e tem uma obra aqui em cima. E eu quero ver se dá para amenizar um pouco o barulho da obra com o fone. Mas se estiver ruim o som, vocês me avisem, por favor. Me dê um feedback aí. Quem estiver aí na live, por favor, tá tudo bem com o som? Bom, vou tocando aqui, sejam bem-vindos, todos vocês que estão aqui comigo hoje. Em primeiro lugar, quero agradecer, muito bom saber que tem gente aí do outro lado, para compartilhar conhecimentos, para que a gente possa ir trocando experiências, tá bom? E vou me apresentar aqui para quem não me conhece, eu sou a Carla Geraldi, sou fonoaudióloga, trabalho principalmente com o público infantil, até início da adolescência, até uns 14 anos, mais ou menos, atendo essa população. Faço muito mais a área de linguagem, de estimulação de fala e linguagem, também trabalho com os processos de aprendizagem, os transtornos de aprendizagem, de processamento auditivo. E hoje eu quero falar aqui com vocês sobre como estudar e aprender de maneira eficaz ou com eficiência, certo? Eu fiz na chamada eu dei na chamada, na verdade, umas dicas falando que essa live de hoje ela vai servir. Pessoal, só confirma para mim se o som está ok, se estão ouvindo bem. Senão depois ela fica gravada com o som ruim, aí fica difícil para quem quer assistir a gravação, né? Então, que vocês puderem... Não, eu estou ouvindo aqui um ruído, mas acho que deve ser da obra. Se vocês estiverem também com o som ruim, vocês me avisam. Ah, tá bom, então ótimo, legal. Então, vamos lá. Eu falei no início, na chamada dessa live, obrigada, gente, que essas dicas vão valer tanto para crianças pequenas que ainda estão na pré-escola e precisam tomar contato com esse universo dos estudos, né? Que serve também para adultos que estão já lá em fase de faculdade, de pós-graduação, de especializações, enfim, para todo mundo. Então, eu vou começar rapidinho, porque, ó, vou mostrar aqui para vocês que hoje o mapa mental está recheado. Temos aqui, temos no verso também. Então, vamos lá. Começando aqui para que a gente consiga falar de tudo. Então, como estudar e aprender com eficiência, né? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero derrubar um mito aqui, que estudar é chato. A gente ouve muito as crianças falando isso, mas eu sei que tem adultos também que acham que estudar é muito chato. Então, a gente vai derrubar esse mito, porque se nós tivermos para o nosso estudo um cronograma, um guia que vai nos orientar como estudar, esse estudo não vai mais ser chato. Ele vai passar a ser um desafio que você quer vencer na sua vida, tá bom? Essa acho que é a chave aqui da nossa conversa, que essas dicas sirvam para isso, para que a gente torne o estudo muito mais desafiador no sentido da gente querer passar para frente todo esse conhecimento, usar isso no nosso dia a dia de uma maneira prazerosa. Luciane falou aqui que ama estudar, eu também, Luciane, eu amo estudar. E eu acho que é por isso que eu tenho essa vontade de passar aqui para vocês essas dicas, para que isso que eu sinto quando eu estudo, esse prazer que eu sinto, vocês sintam também.
Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai pensar quando a gente fala em estudar, né, que a gente tem que iniciar um estudo, é a gente ter organização. Aliás, organização, acho que é a chave para tudo na nossa vida. Pessoal aqui do YouTube, eu estou às vezes mudando o meu olhar, porque aqui na tela, mais embaixo, está a tela do YouTube, e aqui tá, mais para cima, está a tela da live do celular, tá bom? Mas vamos lá. E o que é importante eu pensar na organização? O que eu preciso levar em conta quando eu falo de organização? Eu preciso ter uma rotina, tá? Para o estudo. O que é essa rotina? Eu tenho que ter um dia, ou eu tenho que ter um horário que eu faça aquilo, que eu cumpra com esse objetivo. Mas esse horário tem que estar na minha agenda, tá? Ele tem que fazer parte da minha organização do meu dia a dia. Então, criar rotina é o primeiro passo para uma organização de estudo. Se eu estou em algum curso que é diário, esse estudo vai ter que ser diário. Então, ele vai ter que fazer parte da minha rotina diária. Mas o importante é que eu crie um horário sempre fixo pré-estabelecido para que esse estudo aconteça, tá bom? Vai fazer parte da minha organização. Eu preciso me organizar, deixa eu pegar uma aguinha aqui. Eu preciso me organizar para que não tenha distratores neste momento do estudo. E o que eu chamo de distratores aqui? Que eu não esteja num local de barulho, com outras pessoas conversando, com pessoas passando para lá e para cá, com a tela ali do Instagram aberta, do WhatsApp, toda vez que ele dá o bip ali que chegou mensagem, aquilo me distrai. Então, deixar o celular no mudo, procurar não estar com nenhuma tela aberta, a não ser que eu esteja estudando, né, no computador, aquela tela obviamente vai estar aberta, mas que eu tenha um controle inibitório, aqui ó, entrando as funções executivas, que eu tenha um controle, que eu iniba essa vontade de querer olhar a mensagem que chegou do WhatsApp, ou querer olhar o vídeo do YouTube, que eu deixei aberto aquela tela, enfim, que eu não me distraia com coisas que estão ao meu redor, tá bom? Então, isso é importante que eu elimine esses distratores. Isso tem que fazer parte da minha. Uma outra coisa que tem que fazer parte, que eu já tenho que me organizar para isso, é fazer pequenas pausas durante o estudo. Então, tem estudos aí que dizem que a nossa mente, que a gente consegue, o nosso cérebro, o raciocínio, ele consegue ir acompanhando por mais ou menos 25 minutos. Eu tenho uma atenção mais plena, né, uma atenção boa, e depois desse tempo, eu começo a entrar um pouquinho em cansaço e eu posso me distrair com mais facilidade. Então, é importante que eu coloque mesmo ali um despertador, né, para que daqui 25 minutos, 30 minutos eu pare, faça uma pausa pequenininha, tá? Não é uma pausa assim, vou aproveitar e descansar, não. Faça uma pausa pequenininha para que eu descanse um pouquinho a mente e volte com mais força aí total, com mais concentração, com mais foco para o meu estudo, tá bom? Então, isso tem que fazer parte já da sua organização. Então, eu tenho tanto tempo para estudar e eu vou fazer uma pausa de 5 minutinhos. E eu tenho que também estar atenta nessa organização, qual é a minha postura enquanto estudante, enquanto aprendiz, tá? Então, assim, o que me distrai mais? O que me cansa mais fácil? Se me cansa, eu tenho que deixar preparado algumas coisas ali que me ajudem a espantar este sono. Então, é um café, é uma água, enfim, eu tenho que
listar já essas coisas que me deixam mais propensas ao estudo ou não, e deixar à mão para que eu consiga ter mais foco, sabe, naquele estudo, eu estar mais atento, estar mais disponível naquele momento para o que é importante. Bom, então, primeira coisa, organização. A segunda coisa que eu quero falar aqui diz mais especificamente sobre as técnicas que a gente precisa ter para desenvolver esse estudo de uma melhor maneira. Então, vamos lá. Uma coisa importante, quando eu estiver estudando, deixa eu abrir até um parênteses aqui para colocar para vocês. Estudo, ele pode ser o momento aqui que eu estou sentada no meu computador, ouvindo uma aula, ou lendo alguma coisa que é importante, seja uma aula ao vivo, seja uma aula gravada, mas pode ser este momento, que é um momento de estudo, ou pode ser o momento de estudo assim, terminou a aula, mesmo online, ou então voltei de um curso, ou então voltei da escola e vou estudar, tá? Então pode ser esse momento também. Então vamos supor aqui que a gente já participou desse curso, seja ele gravado, seja ele presencial, não importa, tá? Eu voltei desse estudo, eu preciso entrar em contato novamente com o assunto que foi abordado. Então, se foi lá na escola, eu preciso entrar em contato com o assunto de matemática, que a professora falou naquele dia, com o assunto de ciências, com o assunto, se eu sou fono, o curso que eu fui fazer, por exemplo, processamento auditivo central, enfim, eu tenho que voltar para esse assunto novamente. E é isso que a gente vai chamar mais de estudo aqui, tá bom? Opa! Gente, a minha Siri entra de repente. Vou pedir mais uma vez, se vocês estiverem me ouvindo bem, dá um ok aqui para mim, põe um joinha que tá tudo bem. Porque entrou de repente aqui a Siri falando que não encontrou. Mas enfim, não é nada em relação ao que está sendo dito aqui. Bom, vou continuar, tudo bem, gente? Continuar, tá tudo em ordem aí para vocês? No Instagram? Tá bom. Obrigada, mãe. Minha mãe dizendo aqui que tá ok. Bom, então é isso. A gente vai tomar como estudo aquele momento que a gente já viu uma aula, a gente já participou de uma aula e a gente vai revisar, vamos dizer assim, esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Ler o conteúdo não é compreender o que foi dito, porque eu posso só estar lendo ali de uma forma corrida, né? E não estar com uma atenção plena ao conteúdo. Então, eu tenho que evitar que essas leituras aconteçam sem a atenção devida, sem a compreensão devida daquele assunto, tá? Então, ler não é estudar. Quando eu estou estudando, eu preciso que aconteça conexões naquele momento de estudo com o conhecimento que eu tenho já prévio. Mesmo que seja um assunto novo, eu preciso fazer conexões com algo que eu já aprendi, seja na vida, seja na própria escola, seja na faculdade, não importa, eu tenho que fazer conexões, tá? Conexões das ideias que estão sendo passadas ou que foram passadas para mim, né? O conhecimento que a gente consegue responder aquelas tais perguntas famosas, sabe? Assim, para que isso está sendo estudado, ou para que isso vai ser importante, como isso vai me ajudar, por que eu tenho que entender desse assunto. Então, assim, essas conexões, elas têm que ser feitas para que eu não fique ali passiva nessa postura de aprender, tá? De esse estudo ser eficiente. Então, eu tenho que responder essas perguntas, tenho que ser capaz de responder essas perguntas, porque
como, quando isso vai ser útil, quando vai ser aplicado. Eu tenho que responder isso para que essas conexões sejam efetivas, né? Para que isso faça sentido para o meu aprendizado. É importante também que, se houver dúvidas, eu consiga fazer uma revisão delas, né? Então, se a gente faz curso online, o que a gente vê? Tomando uma aguinha aqui, porque esse tempo seco está deixando a voz ruim. Eu faço rapidamente uma revisão, tá? Sobre as dúvidas que surgiram. Então, mesmo que eu tenha que no dia seguinte perguntar lá para o meu professor na escola, ou se eu fiz um curso online, que hoje a gente faz muito isso, tem sempre um suporte ali, né? Para que a gente faça perguntas, essa equipe de suporte vai ler, vai me ajudar a esclarecer essas dúvidas. Então, quando eu estou nesse processo de estudo do conteúdo que já foi dado, é importante também que eu veja, e se possível fazer uma listinha ali, do que eu já sei, do que eu entendi sobre aquilo, e daquilo que eu não sei, ou que ficaram dúvidas, tá? Então, é importante que nesse momento eu entenda se isso aconteceu e tente esclarecer essas dúvidas o mais rapidamente possível. Bom, uma outra forma de eu checar se eu compreendi bem aquele assunto é eu ensinar para alguém. Eu tanto posso ensinar alguém real, né, uma pessoa real que está ali na minha frente, como eu posso também ensinar para o espelho, né, para mim mesma, para uma câmera, abro minha câmera aqui como se eu estivesse dando uma aula e vou fazer a explicação, a explanação daquele assunto. Então, nada mais é do que a gente se colocar num lugar de professor, tá? Então, o professor me deu aquela aula, mas agora eu sou o professor e eu vou explicar para alguém esse conteúdo. Isso é uma boa maneira da gente estudar. Quando a gente passa esse conteúdo, a gente vê onde estão as nossas falhas, aonde estão as dúvidas, onde estão aqueles pontos que não foram bem compreendidos, certo? Ou que eu me enrolo para falar, não consigo deslanchar sobre aquele assunto. É uma boa oportunidade, quando eu faço esse treino, de falar para alguém sobre o assunto, eu investigar aquilo que foi realmente compreendido e o que não foi compreendido. E aí eu falo com as minhas próprias palavras, né? Então eu uso aquele vocabulário específico do que foi aprendido, mas uso as minhas próprias palavras para criar aquele raciocínio, as frases que eu vou estar utilizando e como é que eu me saio nessa situação. Então, se eu conseguir passar bem a mensagem, o conteúdo, é porque isso realmente ficou bem compreendido, ele está bem memorizado, né? Fez parte mesmo do meu aprendizado, tá bom? Tem outras coisas importantes que eu preciso fazer quando eu estou estudando ou revisando aquela matéria, aquele conteúdo, eu usar palavras-chave no momento que eu tenho que fazer algumas anotações sobre o conteúdo menor, né? Então, eu vou dividindo em partes e aí eu vou anotando algumas palavras-chave, então, que vão me ajudar a esclarecer e a memorizar melhor, a compreender, colocar uma ordem, né, naquilo que eu estou estudando, organizando as minhas ideias, então eu vou colocando algumas palavras-chave para isso. Isso eu também tenho que pensar já antes da hora do estudo. Então, por exemplo, estou ali na aula, né, o professor está falando comigo, ou está falando para a sala inteira, ou eu estou numa aula ali online, não importa. Mas eu, nesse momento, eu transformo, então, essa fala que vem de fora, né, que vem do outro, do professor, eu já transformo em palavras-chave da minha anotação. Porque se eu perder tempo querendo falar a frase inteira que o professor falou, o que vai acontecer? A escrita é mais
lenta. Então, eu fico lá ainda escrevendo, organizando aqui na minha cabeça como é que vai ser essa escrita, e a fala do professor já foi, já andou. E aí eu me perco no raciocínio. Aí eu acabo precisando dessa atenção, né, dividida entre aquilo que eu estou pensando e escrevendo, aquilo que o professor está falando, e eu acabo perdendo os dois. Então, a gente precisa fazer uma anotação mais rápida. E a maneira mais rápida de fazer isso não é com letra de garrancho, porque se for com letra de garrancho, quando eu vou ler, eu já não entendo nada do que eu escrevi. Mas é eu colocar palavras-chave, tá? Fizeram um comentário aqui, deixa eu olhar aqui nos comentários. Precisamos, no momento, fazer figura fundo para ouvir, é isso. Por falar nisso, vocês estão ouvindo o barulho da obra? Que tem uma furadeira aí, alguma coisa funcionando. Tá um barulho. Espero que para vocês não esteja, que eu tenha conseguido com o fone aqui diminuir esse ruído ambiental aí. A Lucélia está colocando, a gente precisa colocar a nossa habilidade auditiva em ação, é isso? Vocês estão ouvindo, é isso que você colocou? Sim? Tá ruim esse barulho, gente? Está atrapalhando? Está sendo muito competitivo aí o som da obra com o som da minha fala? Falei para mim se está ok ou se está ruim. Pode até colocar só um joinha aí se estiver ok. Estamos ouvindo bem, tá? Ótimo. Se estiver atrapalhando o barulho da obra, vocês me avisem, tá bom? Vou tentar de uma outra forma aqui, ver se a gente consegue filtrar mais para minha voz e não para o barulho da obra. Mas prédio comercial é isso, né, gente? Assim, a obra acontece só das 6 em diante, então acabou pegando a nossa live aqui. Mas vamos lá, então. Então, eu estou anotando, né, as palavras-chave ali do que o professor está me falando, ou se eu estou lendo algum artigo, um texto importante, e aí a gente escreve, então, essas palavras-chave que vão ajudar a gente, depois, na hora do estudo, lembrar do conceito, daquela parte principal que estava sendo falada, tá bom? E aí, depois, quando eu estiver, então, estudando, o que eu vou fazer com essas palavras-chave? Vamos supor que eu esteja lendo, voltar ali para o exemplo do texto, tá? Então, estou lendo algum artigo, estou lendo um texto que é importante, o que eu vou fazer? Eu vou grifar as palavras-chave, porque elas já estão ali, né? As palavras já estão ali no texto. Diferente de quando o professor fala que sou eu que tenho que fazer a anotação dessas palavras-chave. Então, quando eu estou lendo alguma coisa, eu vou marcando as palavras-chave. E, de preferência, com marca-texto, né? E, se possível, até de diferentes cores, quando muda um pouquinho o assunto, ou quando entra uma questão mais importante num outro parágrafo, que é importante eu lembrar. Por quê, gente? Quando eu faço esses grifos, marca-texto em cores diferentes, eu dou mais atenção depois numa hora de estudo, onde eu tenho que voltar para esse assunto. Aquilo vai me chamar a atenção, tá bom? Coisas que parecem óbvias, né? Que as pessoas já... mas eu já sei disso. Mas todo mundo fala sobre isso. Só que a gente muitas vezes esquece. E aí, lembra quando eu falei lá da organização, na hora do estudo? O que eu tenho que ter já comigo nessa hora? Os materiais que eu vou precisar. Então, já tenho ali as canetinhas, os marca-textos, né? Já tenho ali do meu lado o meu relógio que eu vou colocar para programar 25 minutos, 30 minutos de estudo, faço uma pausa de 5, e aí a gente consegue, então, deixando esse estudo mais eficiente, mais fácil, não é aquele estudo tão chato, tão pesado, a gente torna isso mais leve. Bom, grifei ali as minhas palavras, ok. Estou lá estudando, eu tenho que ter prioridades nesse estudo. O que é prioridades? Então, eu tenho que fazer uma lista daquilo que eu tenho que estudar com mais urgência, ou daquilo que eu tenho que estudar com mais cuidado, com mais ênfase, porque eu não estou tão boa neste assunto, então é este que eu tenho que pegar primeiro. Então, eu tenho que ter uma lista de prioridades, né?
E também eu me comprometer comigo mesma de fazer aquele estudo, né? De realizar aquele momento de estudo. Lembra lá, se eu já coloquei na agenda, se ele já está fazendo parte da minha rotina, então eu vou sentar e eu vou fazer já o que deve ser feito. Eu não vou ficar adiando, procrastinando, né? Porque senão isso vai gerando uma tensão na gente. Eu sei que eu tenho que estudar, eu sei que eu tenho ainda essa responsabilidade para cumprir, mas eu não faço, e aquilo vai me deixando mais tenso, mais ansioso, então é importante que a gente faça mesmo aquilo já que a gente tem que fazer. E que a gente tenha objetivos com aquele estudo, né? Então, se eu estou estudando hoje uma lição que foi dada hoje, qual é o meu objetivo a curto prazo? Qual é o meu objetivo a médio prazo, a longo prazo? Eu preciso ter isso definido para mim também. Tudo que eu consigo definir melhor, mais detalhadamente, isso me ajuda no momento do estudo para que eu não me perca e para que aquilo não fique sem sentido. Então, eu estudei, mas estudei para quê? Ah, só porque eu tenho uma prova? Ou eu estudei para quê? Ah, porque eu quero que esse conteúdo esteja bem sedimentado na minha memória, né, na minha parte cognitiva, porque eu vou precisar dele, porque ele é uma questão mais cumulativa. Eu preciso desse pré-requisito para amanhã entender melhor, para depois entender melhor. Então, eu vou me programando e eu vou colocando objetivos no porquê que eu estou estudando aquele assunto. Então, ok, essas foram as partes mais técnicas do estudo, tá? Agora, vamos falar de uma coisa muito importante que eu tenho que ter quando eu estudo, que é motivação. Então, polêmica, né? Que a gente pode dizer assim, poxa, mas quem tem motivação para estudar? Que coisa chata, que momento chato, que coisa mais sem graça, cansativo, entediante. Aí já entrou uma questão da motivação que eu preciso repensar. Se eu tenho crenças desse tipo, que estudar é chato, que estudar é perda de tempo, que estudar é entediante, eu podia estar fazendo coisas mais importantes do que ficar sentado aqui vendo esse assunto, esse conteúdo. Isso são crenças que são limitantes, concorda? Eu preciso transformar essa crença que eu tenho limitante em relação ao estudo, transformar isso para uma crença de crescimento, uma crença que abra minha mente para outras questões. E um jeito bom que eu tenho para transformar isso é, de novo, eu entender assim, qual é o motivo. Então, olha, motivação. Qual é o motivo que eu tenho para estar estudando esse determinado assunto? Pode ser passar de ano. Ah, porque eu preciso passar de ano. Tá bom, já é uma motivação. Porque eu preciso passar num concurso ou no vestibular. Porque eu preciso tirar nota boa. Porque eu preciso de um emprego. Então, eu tenho que estudar determinado assunto para esse emprego que eu vou me candidatar. Porque eu quero melhorar, por exemplo, a minha performance aqui no consultório, eu quero ser uma fono melhor, e aí eu tenho que estudar. Ou porque eu quero realizar um sonho, e para isso eu preciso estudar. Então, assim, eu tenho que achar uma motivação. Quando eu encontro essa motivação, é como se eu estivesse colocando o meu objetivo final. O que eu preciso? Então, eu preciso desses passos do estudo, né, dessa programação, para que eu atinja um objetivo final, que pode ser esses vários que eu elenquei aqui para vocês, tá? Quando eu acho esse objetivo, é mais fácil, então, eu transformar as minhas crenças quando elas são negativas, né? Ou então aquela crença que a gente tem negativa também. Ah, eu não sou esperto, eu sou burro, eu não sou inteligente,
eu não consigo entender determinado assunto, não adianta, por mais que eu faça, eu não entendo. Isso tudo, gente, são crenças limitantes. Quando eu já vou para o estudo com essas crenças, eu já sento ali e já vem só o que tem de negativo. Mas eu preciso explorar as coisas positivas do estudo. E quando eu acho uma motivação, quando eu tenho um objetivo a ser conquistado com aquele estudo, isso vai me ajudar para que eu tenha mais a paciência, mais concentração, mais disciplina, tá bom? E outra dica também, assim, para me ajudar nessa motivação, o que eu posso fazer, né? Começar aquele assunto que é mais denso, que é mais difícil, mais complicado, e aí eu passo desse mais difícil e deixo os mais fáceis para o final. Por quê? Eu já entro de cara, quando eu estou com aquela energia em alta, vamos dizer assim, né? Que eu estou mais motivada para começar aquele estudo, eu já me conscientizei que aquilo é importante para mim, então aí eu já entro com as coisas mais difíceis, porque aí quando eu estiver um pouco mais cansada, eu consigo, então, ter essa motivação que vai me dizer internamente assim, aguenta mais um pouquinho, porque agora vem uma coisa fácil para a gente fazer, vem uma coisa mais simples, vem uma coisa mais rápida. Então, se eu fiz o mais difícil no começo, eu sei que depois daquele período de cansaço para frente, vai vir a coisa mais fácil. Então, isso é um jeito também de me motivar para o estudo, tá? Outra coisa importante é eu ter e buscar inspirações quando eu vou estudar, né? Então, eu posso buscar inspiração em alguma coisa. Então, o que me inspira? Uma paisagem gostosa, uma musiquinha de fundo. O que me inspira é eu procurar alguém, uma figura de alguém que é inspiradora para mim. O professor que a gente acha que fala bem, o profissional que é da sua área e que você acha que ele é um bom profissional, que ele sabe bastante, né? Então, assim, em alguém que você se inspire, ou também até em frases motivacionais. E aí a gente pode colocar, assim, post-its na nossa frente com algumas frases. Não desanime, não desista, siga em frente, você vai chegar lá, você é capaz. Então, olha como essas frases motivacionais me ajudam a não desistir, a continuar ali, por mais que eu esteja cansada, por mais que eu esteja, assim, querendo largar tudo isso e fazer uma coisa que me dá mais prazer, mas aquilo vai me dando motivação para que eu não desista, para que eu continue, para que eu termine aquele assunto. Então, tudo isso são inspirações que nos ajudam, tá? Aí chegou a parte do resumo. Deixa eu ver que horas são, 8h03. Gente, as minhas lives não são longas, tá? Então, já vou rapidamente aqui para o resumo, ajudar vocês como é que eu posso fazer um bom resumo quando eu estou estudando. Então, vamos lá. Primeiro, pensar que o resumo, ele não é aquela coisa, de novo, tá? Não é aquela coisa chata, trabalhosa, que eu vou ter que escrever tudo de novo, que eu vou ter que ver toda a matéria novamente. Não. Imagina assim, o resumo é a oportunidade que eu tenho de de organizar as minhas ideias, tá? De organizar não só as minhas ideias, de organizar as ideias do assunto. Então, é essa oportunidade que eu tenho no resumo, tá bom? Vou fazer um resumo, eu tenho que procurar as palavras-chave. Se elas já foram grifadas, ou se elas já foram escritas por mim no momento ali da aula, então eu já tenho aquelas palavras-chave prontas e ela vai me ajudar dali a ter aquelas minhas anotações mais curtinhas, mais sucintas, mais diretas, sabe? Que eu não vou ficar enrolando, enchendo linguiça e fazendo um texto enorme. Então, eu vou ter sempre anotações curtas que vão me ajudar a pôr em sequência, em organização, todas as minhas ideias. E aí, é importante também que a gente faça tópicos nesse momento do estudo, que eu faça tópicos, que eu tenha uma sequência desses tópicos, né? Aí eu posso escolher de que forma eu quero obedecer essa sequência.
E vale muito aqui, vou dar algumas dicas, mas assim, veja o que é que faz mais sentido para você. Então, eu posso fazer, dependendo do assunto, vai casar bem eu fazer esses tópicos numa ordem cronológica, por exemplo, né, do que acontece. Ou então eu posso fazer, eu preciso memorizar tal coisa para a prova, mas tem muita coisa, como é que eu posso fazer para me ajudar? Coloque em ordem alfabética. E aí, na hora que você precisa lembrar, você vai pensar assim dentro de você: bom, o que fez sentido ali na hora para eu escrever essas palavras foi a ordem alfabética. Então, peraí, qual é a letra que vem primeiro? O que eu tenho que lembrar primeiro? Isso te ajuda também, tá? Ou então, fazer uma ordem assim, daquilo que é mais importante, um acontecimento mais importante, ou então uma situação alvo ali que foi mais importante para o menos importante. Pode ser também, ou o contrário, do menos para o mais importante. Então, veja assim, não importa o que eu pegue ali para me ajudar, tá? A criar esses tópicos, mas ele tem que fazer sentido para mim, para que eu lembre depois, para que isso me ajude na memorização, me ajude a relembrar as ideias, os pontos principais, então tem que fazer sentido para mim, tá bom? Esse resumo ele tem que ser prático, ele tem que ser curto, ele tem que ser simples, ele tem que ser um simples, um curto, mas eficaz, né? Ele tem que cumprir com a função dele, que é me lembrar, me ajudar no estudo, tá? Então, ele tem que conter as informações fundamentais. Eu não preciso ficar escrevendo, porque aconteceu isso por causa do outro, que foi lá aquele, aí aconteceu isso. Sim, vamos colocar as informações fundamentais, as principais, as que realmente me ajudam a voltar naquela, memorizando aquilo que o professor falou de uma maneira mais rápida, tá bom? Então, preciso usar nesse resumo palavras-chave. É bom que eu use também desenhos ao invés de palavras, que eu use símbolos ao invés de palavras, porque, gente, quanto menos escrito eu tenho e tenho mais símbolos, figuras, desenhos, cores ali para me ajudar, eu consigo fazer com que esse aprendizado seja mais eficiente, porque o nosso cérebro, e aí o cérebro de qualquer pessoa, tá? Crianças, mais velhos, não importa. O nosso cérebro, ele registra muito mais quando tem essa ludicidade, essa brincadeira nas anotações, tá? Então, se tiver cor, se tiver desenho, se tiver figura, isso ativa muito mais as minhas conexões de aprendizagem, as minhas conexões de memória, e aquilo me ajuda a relembrar no momento que eu preciso dessas informações, tá? Mas eu tiver esses elementos, isso ativa mais a minha atenção e a minha memória visual, né? Aquilo que eu estou vendo de figura, de cor, de desenho, de símbolo, aquilo ativa a minha memória visual. E a gente sabe que quanto mais canais de entrada sensoriais eu tiver, a minha aprendizagem vai ser melhor, tá bom? E aí eu posso também, nesse momento do resumo, eu vou remodelando informações. Essa informação não era tão importante aqui, eu escrevi na hora, mas não. Então, tiro ela e vejo se tem algo melhor para eu repor. Ou, então, tirei e não preciso de nada aqui, vou continuar do que já está, tá bom? E aí, eu preciso da revisão, né? Não adianta só eu montar o meu resumo. Se eu não revisar este resumo, ele não serviu para nada. Quer dizer, quando a gente faz um resumo, na verdade, a gente já está ativando essa nossa organização de ideias, isso já vai ajudar a gente, querendo ou não, para um estudo. Mas o melhor é que eu revise todo esse resumo que eu fiz. Por quê? A gente aprende por repetição, então é mais uma forma aí de eu aprender, né? Porque eu vou estar repetindo sobre esse conteúdo, e eu consigo também ativar ainda mais a minha memória quando eu repito mais de uma vez aquela atividade, certo?
mais importante era isso. Agora eu quero só dar umas diquinhas aqui, porque eu falei que isso serve também para crianças pequenas, né? Então, por exemplo, a criança que está lá na pré-escola, porque quando a gente fala assim de vamos ajudar um aluno a estudar, ou quando eu mesma preciso estudar, e deixa eu pegar umas dicas aqui, olha que legal, a Carla vai falar hoje sobre isso, deixa eu acompanhar que eu estou precisando. Mas a gente já está pensando lá na frente, né? A gente já passou por algumas situações que a gente não foi bem sucedida no estudo e a gente já está lá na frente. Então, o que eu faço para desenvolver na minha criança esse prazer ou esse interesse pelo estudo? Então, eu começo já lá de pequenininho. Então, a criança está lá na pré-escola, trouxe uma tarefazinha, né, simples ali que eles têm para fazer no dia. O que eu faço, então, com essa criança já antes de fazer a tarefa? Ela vai me mostrar, mamãe tem que fazer isso aqui na escola, a tarefa de casa. Aí eu vou olhar e eu vou falar assim para ela, nossa, filho, você está aprendendo sobre isso, olha que legal. Você tem que fazer, vamos pensar, gente, coisa mais simples assim, eu tenho que fazer pintar um desenho. Nossa, filho, por que veio esse desenho? Vocês conversaram sobre isso? Como é que foi? Foi legal? Você gostou? O que a professora falou? Me conta, como é que foi? Então, ó, veja, você está participando com a criança daquele assunto, e aí você fala o que você pensa. Olha, filho, eu penso tal coisa. Se eu estivesse lá na sala com você, eu ia falar que eu imaginava tal coisa, que eu imagino tal coisa quando eu vejo esse desenho, ou quando eu penso que eu vou usar tais cores para pintar, enfim. Eu fiz um contexto, tá? E isso eu crio, então, nesse momento, já uma conectividade com a minha criança, com meu filho, ou com o seu paciente, ou com você mesma, né? Assim, por que eu estou estudando mesmo isso? E aí eu vou lá atrás pegar essas questões. Então, ó, quando é com criança, é importante que a gente faça isso, tá? Que a gente envolva essa situação em algo que não se limite a executar aquela tarefa, tá bom? Outra coisa, deixa eu ver aqui, importância do assunto. Então, olha, filho, sabe por que você está falando isso? A professora te contou por quê? Porque é importante você conhecer as cores. Sabe por que é importante? Olha, você sabia que se você não conhecer a cor verde direito, você não vai saber que você pode passar no farol, ou quando tiver o vermelho, você tem que parar no farol. Sabia disso? Porque é importante você saber as cores. Então, quando a mamãe vai falar assim, pega a blusa amarela, aí você sabe qual é a amarela, você não vai pegar uma errada, né? Então, enfim, você coloca a função daquele aprendizado. Isso é bem importante, é bem legal a gente fazer isso já com a criança. Incorporando isso no dia a dia dela, né? Que é pegar a camiseta, que é passar no farol, enfim, eu vou trazendo esse conteúdo de aprendizado para o dia a dia. Deixa eu ver o que mais que é importante aqui quando é a criança. Gente, acho que é melhor eu pôr o óculos, né? Vai ficar mais fácil. E aí, uma coisa bem legal assim, se a gente pergunta às vezes para a criança, o que a professora falou sobre isso? Ela, não sei, não lembro. Ou você vai, né, a criança um pouquinho mais velha ali, que já está quase indo para o Fundamental 2, aí você fala, o que ela falou? Foi legal. Como foi a explicação da professora? Foi legal. Foi interessante. E aí ela para por ali. Então, você diz para ela o seguinte, ó, um segredinho aqui, o pulo do gato, tá? Você vai falar assim para ela, olha, então, você viu como é que funciona os nossos estudos aqui em casa, né? Então, você vai fazer o seguinte, a gente vai sempre conversar sobre o porquê que você está estudando isso, o que ela é importante. Então, amanhã, quando a professora estiver falando sobre uma matéria, ou quando a professora estiver lá ensinando vocês que vocês precisam pintar essa atividade em casa, com a ajuda da mamãe, ou recortar algumas coisas, assim, você vai prestar bastante atenção, porque a mamãe vai te perguntar. Quando eu faço esse comando, gente, assim, para a criança, ó, presta atenção, porque eu vou te perguntar, presta atenção, porque a gente vai conversar sobre isso,
Presta atenção, porque eu vou querer saber se o que a professora falou é igual o que eu vou falar. Eu estou dando um comando para o meu cérebro, ou eu estou dando um comando para o cérebro da criança. Preste atenção, porque eu vou precisar dessa informação depois, né? Então, quando eu dou esse comando para o meu cérebro, presta atenção, eu já fico mais atenta. Eu já coloco em alerta os meus neurônios aqui, para que eles realmente estejam atentos, estejam focados, consigam memorizar algo sobre isso, porque a minha mãe vai querer saber lá depois, né? Ou porque eu tenho um objetivo para isso. Então, isso é bem legal que a gente faça, porque indiretamente eu estou falando para a criança, preste atenção na aula, preste atenção no seu professor, preste atenção nesse momento de estudo, tá bom? E aí, lá na frente, a criança que já é treinada assim, ela vai ter mais facilidade para estudar, ela mesma vai conseguir gerenciar esse estudo melhor. Então, é bem legal que a gente faça isso, tá bom? Gente, tem alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhada aqui, se tem. Vocês querem saber alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Senão, a gente encerra por aqui. Já falei aqui tudo que é importante. Se alguém quiser alguma informação a mais, pode me escrever, pode entrar em contato, que eu ajudo vocês com o que for preciso, tá? Algum modelo de estudo, qualquer coisa assim. Então, agradeço a atenção de vocês, agradeço a paciência em me ouvir e eu espero que eu tenha sido útil para ajudar vocês como estudar e como aprender de uma maneira mais eficiente, tá? Então, até a próxima terça-feira com mais uma live. Espero vocês e ficamos por aqui hoje. Tchau, tchau.